Tá começando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a sua vida. Eu suspeito, eu não vou ligar para o tampo para comercial não, porque ele não quer falar. A única coisa que eu quero é ser tratado com respeito. E esse país merece respeito. E o presidente norte-americano não tinha o direito de anunciar as taxações que ele anunciou para o Brasil. Bom, você acaba de ouvir uma declaração dada pelo presidente Lula em Brasília, exibida aqui pelo Jornal da Record, e há mais uma depois dessa, nas últimas horas, em que Lula diz em entrevista à Reuters: eu rejeito a humilhação de ligar para Trump. Bom, começaram a valer as tarifas de 50% sobre uma série de produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos e apesar das tentativas do governo Lula de ampliar as exceções, a taxação segue atingindo quase 36% das nossas exportações e pode impactar fortemente setores como carne, café, frutas, para dizer o mínimo. Hoje o Brasil acionou a Organização Mundial do Comércio contra a sobretaxa e, em outra frente, um plano de contingência está sendo costurado às pressas, com crédito subsidiado, medidas emergenciais, tudo isso pensando em preservar empregos. Bom, para analisar esse cenário que mistura economia, diplomacia, riscos internacionais, meu convidado é Alexandre Pires, professor de Economia e de Relações Internacionais do IBMEC São Paulo. Bem-vindo, professor. Olá, Edu. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre uma satisfação. Eu peço para o senhor começar analisando essas últimas duas declarações. Num dia, Lula diz: não vou ligar porque me parece que Trump não quer falar, mas vou ligar para que ele venha para a COP30. Agora diz que não vai ligar e que vai discutir o tarifaço com os países integrantes do BRICS. Isso pode ser lido como uma escalada antinegociação? Edu, em diplomacia, em relações internacionais, todo gesto é um ato diplomático, é um ato geopolítico. Uma fala dessa, dentro do contexto atual, ela é como se estivesse fechando as portas para uma negociação que a gente chama de alto nível, ou seja, de chefe de Estado para chefe de Estado, lembrando que a carta do Donald Trump ela é uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, o Trump já se dirigiu a ele, né? E agora o presidente recua ali de procurar qualquer tipo de aproximação ou conversa com seu homólogo norte-americano. O que nós temos que levar em conta é que o Brasil está indo num sentido muito contrário a várias outras potências, inclusive mais relevantes economicamente que o Brasil. Agora, o tarifaço que começa a valer, a gente sabe, impacta e era previsto, mas agora com a medida em vigor, qual deve ser o primeiro reflexo prático na economia brasileira? Quando nós olhamos lá, por exemplo, o que foi isentado ali do tarifaço, são aqueles produtos mais primários que o Brasil acaba fornecendo ali para a cadeia americana. E, claro, a aviação. O Brasil tem uma parceria Embraer e Boeing já há algum tempo, isso foi preservado. Mas nós temos que lembrar que a cada mês, digamos, desse tarifaço, as empresas americanas vão começar a procurar fornecedores menos arriscados ou vão tentar formar estoques de segurança maiores e o poder de barganha do Brasil só vai diminuindo com o tempo, não aumentando. E o fato de eu ter uma tarifa de 50% em itens que teriam maior valor agregado, ou seja, a grande parte do que não foi isentado, coloca o Brasil fora da cadeia global de fornecimento. Esse é o ponto importante. Ou seja, o mundo hoje produz de modo global, ou seja, cada país faz uma parte de um produto em que ele é mais eficiente. O Brasil já está muito deslocado dessa cadeia há alguns anos e agora fica mais. Porque se passar pelo Brasil, vai ter uma tarifa de 50%. E aí, claro, a maioria dos países vão procurar aqueles que foram menos, ou melhor, as empresas vão procurar aqueles países que estão com tarifas menores para montar suas cadeias, e não países que estão como o Brasil, que se torna radioativo em razão desse tarifaço. Então, no momento atual, muitas das empresas brasileiras já se prepararam, empresas americanas também, tem um mês que essa conversa está rodando, mas agora o que nós vamos sentir provavelmente é um aumento ali, um pequeno aumento de oferta de alguns itens, pelo que nós vamos ver, sobretudo carne,
o café não vai acontecer e outros itens foram isentados, mas aí talvez tenha uma pequena queda do preço ou uma resistência ali a algum tipo de inflação, e depois as empresas vão se adaptar a esse novo mundo. Bom, nós estamos falando, portanto, se eu entendi direito, de uma desestruturação competitiva, né? De médio, até de curto prazo, em alguns aspectos, dependendo do setor para o qual a gente olha. Agora, quando o senhor diz grandes países e grandes blocos foram obrigados a negociar, muitos deles abriram mão de suas melhores propostas. O senhor enxerga palco, cenário para um recrudescimento de pelo menos parte dessas medidas sem negociação ao longo dos próximos meses? Eu vejo que o Brasil seria um bom exemplo de custo baixo. Se os Estados Unidos quisessem ali mostrar a sua musculatura econômica e a sua nova doutrina geopolítica, o Brasil poderia se dar bem a esse papel com um custo baixo para os americanos. E o Brasil está caindo justamente nessa armadilha sem pensar. Outros países já correram desse perigo, não resistiram tanto e tentaram ali fazer uma negociação, aceitando que tem mais 3 anos e meio de Donald Trump à frente do governo americano, com uma grande chance dele fazer o sucessor, ou seja, então essa realidade vai perdurar, não é uma coisa momentânea, e também não quiseram ali pagar para ser o saco de pancada dos Estados Unidos. Tanto é que o acordo perfeito do Donald Trump, nós vimos, Edu, qual? É aquele que o Made in USA, aquilo, o feito nos Estados Unidos que vai nos produtos, se torna um passaporte de livre entrada em qualquer economia, como aconteceu com a Indonésia e outros países. E aí os países vão pagar uma tarifa quando tentarem exportar para os Estados Unidos, né? Mas os produtos americanos sairiam com tarifa zero. Por que esses países aceitaram esses termos? Porque existe um custo muito alto de você se desengatar da economia americana. E o Brasil está correndo esse risco. Nós estamos falando de comércio, mas também isso aí vai repercutir no investimento externo. As nossas contas externas, que é tudo que o Brasil manda de dinheiro para fora e recebe, elas são razoavelmente equilibradas, mas não tão saudáveis quanto nós gostaríamos. E sobre essa escolha do presidente Lula de manter a conversa no nível técnico, digamos assim, e não presidencial? Não pode ser uma escolha em que eu não me meto, não coloco a minha bandeira, me afasto de colocar ideologia na questão, de negociar nossas diferenças e os técnicos e diplomatas avançam? Eu sei que o senhor já nos disse que o Brasil perdeu boa parte dessa capacidade de negociação bilateral, tem negociado mais em blocos, mas não pode ser mais prejudicial se o presidente Lula tentar falar de política com Donald Trump? Depende de como for a conversa, né? Existem alguns pequenos desastres que já aconteceram na Casa Branca, como foi o caso do presidente da Ucrânia, Zelensky, o presidente da África do Sul. Mas em outras situações, os resultados foram até positivos. O que eu vejo é tudo uma questão de gestuais importantes. Se você recebe uma carta com alegações e preocupações do presidente americano, né, dizendo o que ele vai fazer de modo unilateral e tal, e você não responde de nenhuma maneira, nem por carta, não procura uma conversa, um diálogo de alto nível, uma reunião pessoal, fica difícil. A grande questão é que o Brasil, essa para mim é a interpretação que o governo fez, é que os termos da carta do Trump poderiam ser negociados. Os outros países entenderam que os termos que o Trump colocou não eram negociáveis. Ou seja, ou você acatava e tentava mitigar algum ponto, compensar com alguma coisa, né? Mas os termos eram aqueles, os termos da negociação estavam dados pela carta. O Brasil parece que não aceitou isso. Os termos colocados para o Brasil na negociação são bastante diferentes dos termos colocados para a maior parte dos outros países. Como o governo brasileiro poderia acatar, a seu ver, o pedido de revogação ou extinção de uma ação judicial que não compete ao presidente da República? Eu acho que a avaliação do governo vai nessa sua linha, né? Qual é? Olha, tem uma dimensão política que não tem como nós equacionarmos, né? Não está no controle do governo, do Estado, né? Então logo nós vamos se negar a sentar para negociar. Tá? Mas vários países tentaram dar algum tipo de compensação para os pontos mais duros. Né? Lembrando que eu falei para você, né? O tratado ideal dos Estados Unidos é
tarifa zero para produto americano e alguma tarifa para os produtos importados de fora. Por outro lado, você tem que dar alguma resposta, né? Normalmente, em termos diplomáticos, você faz algum tipo de comissão, né? Você cria uma comissão dentro do país, olha, tem um presidente, um chefe de Estado acusando o Brasil de tais práticas, e nós temos que pelo menos falar que nós vamos investigar, olhar, avaliar, analisar, convida observadores americanos, né? Tenta fazer algum gesto de boa vontade que você ouviu e levou a sério o que foi falado. O senhor não viu uma carta de respostas pontuais e uma discussão sobre soberania, né? Não aceitaremos intervenção, não aceitaremos influência externa. Exatamente, ou seja, é como se eu acusasse um outro país de algo, ou seja, e essa acusação só se dá entre chefes de Estado, né? Eles são os representantes do Estado. Eu acuso o Brasil de uma má prática, falo que isso está prejudicando as empresas americanas, está prejudicando direitos protegidos pela Constituição americana e tal, eu falo um monte de coisa, e o Brasil simplesmente ignora e fala que é soberano e que não vai ouvir o que está sendo falado. Só que soberania tem duas teorias, né, a respeito de soberania. Uma é que nós chamamos de reconhecimento e a outra é capacidade. Você é soberano porque você é reconhecido por outros estados como tal, ou porque você tem capacidade de impor a sua soberania a outros. Não, ou seja, você se faz valer no mundo por força militar ou outro. Então não adianta ficar gritando que nós somos soberanos, né? Ou seja, nós recebemos uma acusação, podemos ir lá e dar uma resposta, mostrar que aqui está tudo correndo de modo muito limpo, tudo está sendo levado a sério, né? E responde o governo Trump. Nós não respondemos, ou seja, simplesmente ignoramos e usamos aquilo para o espetáculo político de consumo interno. Agora, vamos voltar então para os impactos econômicos, porque eles serão sentidos sem sombra de dúvida. Tem um estudo da Federação das Indústrias de Minas Gerais, professor, apontando que as tarifas podem tirar quase 26 bilhões de reais da economia brasileira, isso em 2 anos, além de causar perda de renda nas famílias e corte de empregos. Esse impacto é algo passageiro ou isso pode ter consequências mais profundas e duradouras para o Brasil? Eu acredito que sim, é possível de ser algo mais estrutural. Porque quando as empresas que estavam com investimentos no Brasil, elas decidem não investir, não ampliar um projeto, que talvez fosse começar agora, ela só vai retomar isso numa mudança de cenário. Se esse cenário mudou daqui 4 anos, então aquele investimento que ia começar a gerar resultados agora, de imediato, vai gerar talvez daqui 4, 5, 10 anos. Se eu tenho um setor em que eu perdi o mercado, ou seja, eu não consigo participar de modo competitivo naquela cadeia de produção, e eu perdi o mercado, meu market share foi de 10 para 5 no mercado internacional, quando as tarifas caírem, esse lá não vai estar me esperando, Edu. Alguém ocupou, né? Alguém tomou esse espaço. Alguém está tendo receita, está inovando, está investindo e está se tornando um competidor de peso comigo. Então, toda vez que isso acontece, e de um modo um pouco mais duradouro, e duradouro eu estou falando coisa de 6 meses, 1 ano, tá? Não é durar os 3 anos do Trump. As empresas mudam completamente a sua visão. E aí nós temos que ver uma outra coisa importante, é que o Brasil, aparentemente, tem se alinhado a esse bloco de informação russo-chinês. Ou seja, desde a guerra da Ucrânia, o próprio governo Biden, não era nem o governo Trump, a diplomacia puxou a orelha do Brasil em vários momentos com relação às declarações sobre a guerra na Ucrânia. O próprio Brasil também se recusou a fornecer armamentos para a Alemanha, com medo ali que aquilo acabasse sendo usado na Ucrânia. Então, assim, e o Brasil tem feito discursos muito alinhados com os interesses geopolíticos chineses e russos. Então, se o investidor estrangeiro, o investidor brasileiro, percebe que o Brasil está indo para essa direção, ele vai recalcular todos os seus investimentos no futuro. Tá? Ou seja, o Brasil está se afastando desse eixo mais ocidental, está se aproximando do outro. Lá com China e Rússia, os negócios vão ser diferentes do que nós teríamos com os europeus e os americanos. Então eles vão se readequar. Talvez nós não vamos ganhar tanto dinheiro, não vamos ficar tão ricos, mas o investidor vai se adaptar a essa nova realidade. Então nada disso é como uma gripe que passa.
Nós saímos da menor tarifa em abril, 10%, que era a tarifa base, e agora nós somos a maior tarifa, 3 meses depois. Ou seja, isso é um péssimo sinal para o Brasil do ponto de vista das outras economias, né? Como se a gente tivesse ali ficado com uma chaga econômica. Estão olhando e falando, olha, os Estados Unidos estão em pé de guerra com o Brasil. Agradeço demais a sua participação e voltamos a conversar. Eu que agradeço o convite aí imensamente. Ótimo papo. E esse podcast contou com a produção de David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado, sonoplastia de Wendel Montalvão, coordenação de conteúdo de Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira. A vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7, nas redes sociais do JR e nas principais plataformas de streaming. E bora para a próxima.